Ontem nós falamos sobre adoração, que é um dos códigos-fonte de uma igreja saudável. E nós estamos conversando sobre isso. Daqui a pouco nós vamos ter um painel bem legal a esse respeito. Mas eu quero te introduzir falando sobre o segundo código-fonte de uma igreja saudável, que é a oração. Amém? Nós vamos falar hoje sobre a oração. Eu te dei o slide, Mateus, para tu ficar aí acompanhando. Eu vou falando aqui e Mateus se vira para acompanhar. Então, gente, eu tenho esse livro aqui do Philip Yancey, tá? Sobre oração. Ana que gosta de ler ele é um jornalista, mas a escrita dele é bem difícil de ler. Mas tem um livro sobre oração. Eu trouxe aqui para te mostrar, para te indicar. Mas também quero te dizer o seguinte, pessoal. A melhor maneira de se aprender a orar é orando. Qual é a melhor maneira de aprender a orar? Qual é a melhor maneira de aprender a orar? Orando. O Philip vai te ensinar muito, outros autores vão te ensinar muito, mas você só aprende a orar orando. Não existe outra ferramenta melhor para aprender a orar do que orando. Eu quero dar o presente do Pedro. Cadê o Pedro? Pedro ontem respondeu. Vem aqui, Pedro, corre aqui, eu quero dar o presente do Pedro, corre aqui. Tá? O Pedro ontem respondeu uma charada. Daqui a pouco tem mais. Só para deixar você acordado aí, mas eu quero entregar o presente do Pedro. Eu vou entregar para o Pedro um presente bem legal, que é o livro Não Confunda, do pastor Ribinha. Amém? Já leu? Se não leu, então leia em nome de Jesus, tá? E daqui a pouco tem mais prêmio, e tem mais dinâmica, e tem mais charada aí, só para acordar você nesse treinamento. Vamos lá, queridos. Eu acredito que a base de toda igreja saudável é a oração. Amém? Você está com papel e caneta aí? Anote tudo, por favor. Não deixe passar nada. A base de toda igreja saudável é a oração. Cada ministério, cada departamento precisa ser gerado, precisa nascer, precisa crescer por meio da oração. Aí eu concordo com a frase do Daniel Kolenda, eu vou pôr na tela para você. Daniel Kolenda, ele é o substituto do evangelista, eu não sei pronunciar o nome dele corretamente, mas enfim, é o Reinhard Bonk. E o Daniel Kolenda é o substituto desse grande evangelista, com cruzadas na África, com mais de 2 milhões de pessoas. E o Daniel Kolenda, que tem dado continuidade ao ministério do Reinhard Bonk, ele diz o seguinte: todo intercessor é um ganhador de almas, e todo ganhador de almas é um intercessor. Anotou aí? Vou dar espaço para você anotar aí. Anota no teu caderno aí, querido. Olha o que Daniel Kolenda diz. Todo intercessor é um ganhador de almas. E todo ganhador de almas é um intercessor. Então perceba que um ministério não anula o outro. Igrejas saudáveis, igreja saudável, líder saudável, então ele tem um lugar reservado, ele tem um lugar preservado para a oração. Todo líder precisa ter um lugar reservado para oração. Nós precisamos, cada vez mais, ser afetados pelo cristianismo, pelo evangelho. Nós precisamos, cada vez mais, ser feridos pelo evangelho. Quanto mais feridos nós formos pelo evangelho e pela revelação do Cristo vivo, mais semelhantes a Ele nos tornaremos, mais saudáveis seremos. Então, nosso desafio, a nossa missão, eu falei isso ontem para vocês, não passe mais do que 10 dias sem se quebrantar na presença de Deus. Adote essa filosofia para o resto da sua vida. Não passe mais do que 10 dias sem chorar na presença de Deus. Se derrame, se prostre,
jejue, busque Deus. Então nós acreditamos, irmãos, que a oração, ela é a chave. Escuta, olha o que o Espírito Santo falou comigo. A oração, ela é a chave que abre todas as portas que Deus deseja que você passe por elas. Vou repetir para você anotar. A oração é a chave que abre todas as portas que Deus deseja que você passe por elas. Porque talvez você tenha um conceito de que a oração, ela abre todas as portas. Sinto muito desmistificar isso para você, mas a oração não abre todas as portas. Ela abre as portas que Deus deseja que nós passemos por elas. Perceba, porque alguns interpretam que todo e qualquer desejo será correspondido, será atendido por meio da oração. Mas será que é exatamente isso que está escrito em 1 João capítulo 5 e o verso 14? Não está no telão esse texto. Mas olha comigo o que está escrito em 1 João capítulo 5 e o verso 14. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Por que às vezes não temos orações respondidas? Porque pedimos mal, nos ensina a palavra também. Não sabemos como pedir. Então esse texto nos ensina que devemos pedir segundo a vontade de Deus. Então escute. Quem abre a porta que você tanto deseja, mas que Deus não deseja para você, não é Deus. É o capeta. É o coisa ruim. É o chifrudo. É bem charrá. Deus, Ele vai, por meio da oração, responder aquilo que Ele planejou para a sua vida. Quem está entendendo isso comigo? Então escute, Satanás sempre estará com a mão na maçaneta da porta, quando você desejar uma porta que Deus não abriu para você. Vou repetir para você anotar. Satanás sempre vai estar com a mão na maçaneta da porta, quando você desejar uma porta que Deus não tem para ti. Assim como ele preparou um barco para Jonas fugir para longe da presença de Deus. Se é que isso é possível, né? Mas ele tinha um barco preparado para Jonas. Então a oração, querido, ela abre as portas que Deus tem para nós. A oração eleva o nosso nível de fé. A oração nos transporta para novos ambientes. A oração nos transporta para níveis mais altos e muito mais elevados. Tem alguém entendendo comigo aqui? Então entenda, o ministério de oração não é apenas para o pastor. E se eu não orar, eu estou no sal. Se eu não orar, irmão, está complicada a minha vida. Mas o ministério de oração não é só para o pastor. O ministério de oração também não é só para os líderes. Líderes de ministério, líder de célula, líder de departamento. Não, o ministério de oração também não é só para os jovens da igreja. O ministério de oração é para todo crente que deseja ir além. O ministério de oração é para todo crente que deseja cumprir o seu chamado e a sua missão que foi entregue por Deus e pelo Espírito Santo. Então, repita após mim, o ministério da oração é para mim. Não, repita mais forte. O ministério da oração é para mim. E quantas histórias você pode colecionar com Deus por meio do ministério da oração? Eu quero chamar para fazer parte de um painel agora uma irmã que é poderosa e todos nós a conhecemos como uma irmã de oração, que é a nossa querida irmã Assunção. Enquanto ela sobe aqui, aplaude o Senhor. Põe uma música para mim, Mateus. Põe uma música aí. Enquanto a Assunção toma cadeira aqui, toma assento, eu quero 3 voluntários para resolver aqui uma charada para mim.
Já está conosco aqui a nossa irmã Assunção. Eu queria que você aplaudisse bem forte a nossa querida irmã Assunção. Glória a Deus. Assunção hoje, junto com a irmã Jade, é nossa líder de intercessão. E eu pedi para a Assunção para ela separar algumas histórias bem legais. Vez por outra, a Assunção ela compartilha testemunhos, ela compartilha experiências que ela viveu com Deus de oração, desde um carro sem gasolina. Não sei se ela vai contar essa história, mas se ela não estava preparada para contar essa história, eu vou pedir para que ela conte. Desde um carro sem gasolina que Deus atendeu a ela, a mistérios profundos de Deus por meio da oração. E como nós estamos falando do código oração, então, Assunção, boa noite, graças e paz. E conte-nos algumas histórias. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Amém. Com vergonha, mas estou aqui. Mas a gente não tem que ter vergonha de falar de Jesus, na verdade. Na verdade, o Senhor que é poderoso na minha vida, porque eu tenho tantas histórias realmente com Deus. E um dia eu falei para minha família falei para meu pai que eu estava entregando minha vida a Jesus e que ele podia, naquele momento, observar meu comportamento. E meu pai olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas. E ele começou a observar a minha vida. E realmente ele tem visto Deus na minha vida, porque eu sou sobrevivente de 4 acidentes. Meu Deus. Todas as vezes, Deus me deu a oportunidade de falar com ele. Vendo o carro ali capotando. Por mais a dificuldade que eu possa passar, mas eu não posso esquecer que eu tenho a marca da promessa. Amém? Jesus tem feito coisas maravilhosas na minha vida, salvou minha mãe. E como presente, minha primeira oração que eu fiz, quando eu comecei a conhecer o Evangelho, eu fui para frente sem saber que eu estava me convertendo. O pastor falou assim: quem ouviu essa oração, pastor Idelfonso, né? Meu Deus, pastor Idelfonso. Quem fez essa... Ele gosta de fazer isso, né? Sim. Quem fez essa oração pela primeira vez, vem aqui na frente. E aí eu fui. Aí eu fui com meu irmão. Aí eu falei assim, eu vou. Aí eu também vou. Aí nós fomos. E lá eu tive uma experiência muito tremenda com o Senhor. O Espírito Santo veio sobre mim Glória a Deus. naquela noite. Foi uma noite de quebrantamento. O Senhor tirou todas aquelas cargas pesadas que estavam sobre mim. E ali ele realmente veio sobre a minha vida, porque eu fiquei tão leve, eu tinha uma alegria tão profunda, e eu só chorava. Eu lembro que a Anícia, né, a pastora Anícia, desceu, porque ela é da mesma cidade que eu, desceu para me abraçar. Ela, glória a Deus e tal. E Deus, na verdade, usou ela para me abraçar, porque Amém. eu tinha muitos fardos de pecado. Né? Eu tinha uma vida do mundo, na verdade, né? E ali o Senhor veio sobre a minha vida e me selou a partir daquele momento. E aí, quando eu saí, meu irmão disse assim, eu sou crente agora. E ele não permaneceu, né? Mas eu tive essa experiência assim, que me marcou muito, muito mesmo. Tem quantos anos essa experiência, Assunção? Ela tem, acho que uns 15 anos, eu acho. Não, ou mais. Meu Deus. E daí eu comecei, meu Deus, eu preciso aprender a falar contigo, eu preciso conhecer Jesus. E eu comprei uma Bíblia e eu comecei a meditar na palavra. O que eu acho mais engraçado é que eu comecei a ler de Gênesis, né, no Antigo Testamento, e eu vi Jesus falar com os profetas, né? Falar com Moisés, falar com Abraão, Jeremias. Eu disse, Senhor, eu quero permanecer no teu evangelho, mas eu quero viver igual o Senhor, como esses homens andaram contigo. Amém. Ouvindo a tua voz. Se não for para mim não ouvir a tua voz, eu não quero. Eu fiz esse compromisso ali, né? Porque eu achava muito lindo, muito maravilhoso, assim, aquele povo ali passando por dificuldade. Moisés, né? Sabia falar direito, né? Jesus falando assim, impactou muito. Quem fez a boca do ser humano? Né? Quem fez isso? Então, tudo o Senhor fez todas as coisas, e eu comecei a navegar na palavra, ver aquele quebrantamento, né?
lendo a palavra dia e noite, assim, direto. Lendo, orando. E aí eu ia para as vigílias. Meu Deus, como é que eu vou para as vigílias que eu não sei falar direito, mas assim mesmo eu ia, passava a noite todinha ali. Então Deus foi gerando sede no meu coração por Ele. E uma das experiências que mais, assim, uma das, né, que mais me marcou foi quando minha mãe estava doente e sentia muitas dores no corpo. Dores insuportáveis. Que ela disse, minha filha, ora por mim. Eu dei um livro de oração para ela, e ela pegou esse livro e disse, pega esse livro aqui e ora por mim. E eu nunca tinha orado por ninguém, né? Eu nunca tinha tido essa experiência. E aí eu peguei esse livro, e ela disse assim para mim, eu só queria dormir, porque havia noites e noites que ela não dormia. E eu comecei a pegar o livro, abrir. Aí eu vou pegar aqui uma oração bem poderosa, né? Eu abrindo o livro e falei isso. E aí eu orei, aí eu soltei o livro e disse, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor venha fazer com que minha mãe venha dormir nessa noite. Que o Senhor venha tirar toda a dor, tudo que ela está sentindo agora. Só quero que o Senhor faça ela dormir. E eu comecei a orar e ver aquela presença maravilhosa ali naquele quarto. Sei que eu falei tanto com Deus nesse dia, que eu até esqueci que minha mãe estava lá. Meu Deus. E quando eu abri os olhos, minha mãe estava dormindo. Ela foi acordar no outro dia, 8 horas Glória da manhã. a Deus, hein? Olha o poder da oração, né? Meu Deus, eu fiquei tão feliz, porque minha mãe, havia noites que ela não conseguia dormir de dores. E Deus fez essa obra maravilhosa, pronto. Aí eu disse, meu Deus, Jesus ouviu minha oração. E eu fiquei, meu Deus me ouviu. E eu fiquei maravilhada, né? Eu fiquei naquele vício, sabe, de falar com Deus. E fui me aprofundando, lendo a palavra. E aí, outras coisas também foram acontecendo e tudo. E aí, os amigos que eu achava que eram os meus amigos foram me afastando. Eu achava que eu ia levar todo mundo para a igreja, né? Que a gente pensa que a gente vai levar todo mundo para a igreja, né? Que aqueles são os seus amigos. E aí, a situação tu tá diferente, tu não é mais a mesma pessoa. Eu acho que eu era tua inimiga. Agora eu sou tua amiga, porque agora eu conheço Jesus, né? Glória a Deus. E aí eu fui vivendo essa época assim, da minha vida muito assim, com muita profundidade, né? E comecei a servir Jesus mesmo, e Deus foi me levando em vários lugares, e eu fui acreditando que Ele ouve, que Ele responde a oração. E como você falou ontem, tem muitas pessoas que vêm para a igreja, adora, né? Adora, vem, serve, mas não tem o desejo de ganhar almas para Jesus, não é verdade? Não tem o desejo de multiplicar, não tem o desejo de sentir no lugar do outro, né? Que é o amor verdadeiro. Eu falei, Deus, a partir de hoje, tudo que eu conquistar na minha vida é em oração. Tudo que eu tiver na minha vida, eu quero que venha de Ti. Eu não quero que nada venha do mundo. Então, a partir daquele momento, eu comecei a ganhar só coisas novas. Eu perdi tudo que eu tinha ganhado no mundo. Aleluia. Né? E comecei a ganhar coisas novas. Então, eu fui vivendo esse projeto de Deus. Uma das coisas assim também que, pela oração, foi eu ter renunciado o pecado. Que é um pecado de uma geração que é muito difícil renunciar. Que é o namoro, né? É o namoro fora do casamento, né? É o namoro assim de muitos jovens que acham que tudo é o namoro, né? Que não pode ficar sem ninguém. E eu disse, Deus, eu fiz parte de um congresso e foi uma renúncia muito grande assim na minha vida. Eu disse, Deus, a partir de hoje também eu quero que o Senhor faça essa obra em mim. Eu só vou namorar depois que eu casar. Glória a Deus. E eu fiz assim, foi algo muito, muito forte, porque foi quase 12 anos que eu passei nessa espera. É muito difícil esperar em Deus. Muito difícil, porque aparecem muitas coisas, muitas tentações na nossa vida. Aparecem coisas que
sabe, que o inimigo ele coloca tanta situação, tanta tentação na nossa vida para a gente negar Jesus, para a gente quebrar os princípios de Deus, que não tem noção. Mas eu lembrava da oração que eu fiz pela minha mãe. Aí, quando vinha a tentação, eu me ajoelhava. Deus, por favor, me ajuda, Senhor. Eu estou até com vontade, mas eu não quero te trair. Eu não quero fazer isso. E imediatamente o Senhor me dava força. Eu achava incrível como Ele me respondia. Glória a Deus. E aí, vinham as coisas de novo. Durante esses 12 anos, eu fiquei nesse processo de espera em Deus. Até Jesus trazer meu casamento, né? E eu realmente se cumpriu o princípio, aquilo que eu tinha feito com Deus. E as pessoas falavam mal de mim, diziam que eu tinha um namorado escondido, dizia que eu não gostava mais de homem, né? Fazia um monte de julgamento a meu respeito e aonde eu estava esperando em Deus. Porque o que adiantava eu fazer sabendo que Deus estava vendo tudo. Sim. Né? Morei em Brasília há muitos anos, eu poderia fazer lá. Ninguém estava vendo, meu pastor não estava vendo. Mas Deus estava vendo. Sim. Para onde que eu ia me esconder? Que Deus está vendo tudo. Está vendo todas as coisas. Então, eu tinha esse pensamento, né? E eu acho que isso foi a base de oração, esses anos todos, me vigiando, para mim não pecar contra o Senhor, para mim não perder, por causa de um momento, eu perder, sabe? Eu perder aquilo que Deus tem na minha vida. Amém? Então, assim, eu acho isso muito forte, isso foi muito forte para mim, porque surgiram muitas coisas, surgiram muitos homens que tentavam me seduzir. Sabe, isso aqui é muito forte, gente. Mas eu pedi para Deus, o que eu ia falar? Senhor, o Senhor fez tanta coisa na minha vida através da oração, então fale por mim, porque eu não sei o que eu vou dizer. Então, assim, pareceu tantas coisas, mas pela oração, pelos meus joelhos no chão, quando vinha, eu nunca esquecia de orar. Amém? A oração te sustentou, né? A oração, ela me sustentou. Eu posso passar o que passar na minha vida, mas eu não posso esquecer do que Jesus fez por mim. Eu não posso esquecer das experiências que eu já tive, dos acidentes que eu já tive, sabe? Existe processo nas nossas vidas. Nós vamos passar por situação difícil, mas é para glorificar o nome do Senhor. E também sobre esse carro, nesse processo de espera em Deus, Deus guardou meu coração. Eu não olhava para ninguém com outros olhos, né? Quando se aproximava, Jesus tirava. E eu comecei a fazer a obra de Deus. Eu disse, Senhor, eu era uma pessoa muito crítica. Eu era uma pessoa que muito irritava. Se eu não gostava, eu não gostava. Se eu gostava, eu gostava. Mas eu disse, Deus, eu não quero olhar para as pessoas como eu olho. Eu quero olhar para as pessoas como tu olha, né? Amém. Então, assim, Deus foi fazendo, transformando essa visão em mim. Foi até hoje, né? Até o dia de hoje. Tem formado o seu caráter na minha vida. E é isso que eu quero. Eu prefiro ter o caráter do que outras coisas. Eu prefiro que Deus forme esse caráter na minha vida. É o desejo do meu coração, porque senão eu não vou para o céu. E eu quero ir para o céu. Uma das coisas mais importantes na vida é aqui é passageiro. A gente vai ter uma vida eterna, né? Para sempre. Aqui vai passar. Então, eu preciso desse caráter. Sem esse caráter, sem essa presença de Deus na minha vida, eu não vou conseguir nada. Então, e Deus realiza o desejo no nosso coração. Na verdade, nessa caminhada, a Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele nos ensina todas as coisas. Né? Sim. Ele nos ensina. Inclusive a orar, né? Inclusive a orar. Porque se a gente não tiver... Não é que eu seja aquela pessoa, aquela mulher de oração, né? Tem dia que a gente ora menos, tem dia que a gente só diz um oi para Jesus, tem dia que a gente, né? Mas a gente sempre tem que dizer, assim, nem que seja assim, um bom dia, Espírito Santo, estou aqui, né? Isso já é uma oração, né? E nessa caminhada, Deus, assim, colocou um desejo muito grande de buscar uma mulher para orar, para levar ela para a oração. Lá na Iba ia ter um pastor dos Estados Unidos,
que ele tinha um ministério de dom de curar pessoas. Ele curava as pessoas, né? Em nome de Jesus. E aí, meu Deus, aquela mulher está lá sofrendo. E era longe do Bordo Manhobão. Meu Deus. Como é o nome do bairro? Paranã. E aí eu conhecia tanta gente que tinha carro, pastor. Você sabe como é que é? Você conhece tanta gente que tem carro. Quando você precisa de um carro, você fica com vergonha de pedir. É só comigo. Não é só comigo, né? A gente conhece tanta gente que tem carro, mas quando a gente precisa de um carro, a gente tem vergonha de pedir, né? E eu disse, meu Deus, eu conheço tanta gente, mas eu estou com vergonha de pedir. Senhor, como é que eu vou buscar essa mulher? Se o Senhor colocou em mim, não tem como buscar essa mulher de ônibus. E eu tinha um carro, que esse carro, meu Deus, por isso que às vezes eu oro muito pelo pastor. Aleluia. Porque meu primeiro carro, pense, Só pastor, o sangue do Cordeiro. uma dor de cabeça. Nem os mecânicos não sabiam o que era. Acho que eles pegavam a peça, não sei, eu comprava peça e nada, e não dava resultado. Os meus irmãos andavam no carro, mas era com vergonha, porque ele estourava igual o Fusca, né? Pá, no meio da rua. Mas Deus me deu, né? Mas eu já queria um novo. E aí esse carro, assim, lá na garagem, parou lá na garagem, né? E eu disse, meu Deus, como é que eu vou? Estou com vergonha de pedir para as pessoas o carro. E aí, eu tinha um óleo ungido. Eu fui lá, abri o capu. Eu falei para o meu irmão, abri o capu do carro, eu ungi o carro todinho. Em nome de Jesus, que esse motor agora volte a funcionar. Trago a existência agora desse motor. E comecei a orar lá e tudo. Agora, né? Bora, volte agora a funcionar agora. Eu preciso buscar essa mulher lá naquele bairro. E tal, e comecei a orar. E aí, agora eu vou ligar. Aí liguei. Aí o carro. Eita. Pegou, meu Deus, o carro pegou. E aí fui lá rápido, peguei a mulher. Fui lá no bairro, acredito que o carro pegou, falei para ela no caminho, oh meu Deus, penso na pessoa simples. Existem pessoas que não têm condição financeira, mas elas são humildes. Uma pessoa humilde de coração, né? E trouxe ela muito agradecida e tudo. Eu digo, eu quero que o pastor ore por vocês e vai lá para frente, para você receber a oração, amada. Ela, tá bom. E aí fiquei com ela lá, ela recebeu a oração, aí nós voltamos. Aí fui deixar ela de novo. Quando eu cheguei em casa, o carro, na garagem, o carro parou. Eu digo, mas eu pedi só para ir lá e voltar, não foi não? Não soube pedir, né, irmãos? Não soube pedir. Então, assim, eu achei isso muito impactante, sabe? E aí eu comecei assim, meu Deus, Jesus é maravilhoso. E comecei a orar pelas pessoas, pela minha família. Deus, salva minha mãe. Comecei a orar somente pela minha família. E aí Deus foi fazendo assim, muitas coisas, dando livramento. Deus me mostrava quando os meus irmãos estavam em perigo, né? Deus mostrava. Eu lembro que uma vez eu orei pelo Carlos Alberto. E eu chorava muito, meu Deus, onde meu irmão está agora, Senhor? Guarda a vida dele e tal. E orando, eu parei o carro para orar por ele. Aí depois eu orei, eu liguei para ele, eu falei assim, Sam, eu acabei de sofrer um assalto. O cara colocou arma na minha cabeça. E levaram só o dinheiro, mas não fizeram nada comigo. Amém? Glória a Deus. E Deus foi ali. O Espírito Santo ensina todas as coisas. Amém. O que ele vai fazer através da oração? Ele vai nos ensinando. E se a gente começar a cometer pecado, erros, ele vem falar com a gente de novo. Ele mesmo nos convence. Por isso, nós temos que estar constantemente em oração, mesmo sem ter vontade de orar. Você reconhecer que você precisa de Deus. Se você pecar, Jesus me perdoe. Não é eu deixar de ir para a igreja, deixar de falar com o pastor, não deixar de falar com a pastora, né, pastora? Não deixar de falar com o seu líder. Você pecou? Se ajoelhe, Jesus me perdoa, eu preciso vencer esse pecado. Porque é assim que eu tenho vivido. Não que eu não sou pecadora,
Eu peco todos os dias, mas eu tenho me prostrado diante de Deus e tenho orado para que o Senhor venha fazer a sua obra maravilhosa na minha vida. Ainda que eu tente fugir, né? Então é isso, pastor. Muita coisa mesmo já aconteceu através da oração. E uma das coisas mais bonitas, linda que a gente vê é quando a gente diz, poxa, eu estou vivendo aquilo que eu orei. Aleluia, Né? é verdade. Então é por isso que é necessário a gente passar pelas tribulações. Como que a gente vai ver a glória de Deus? Se a gente não tem nada para orar, se a gente não tem nada para conseguir, se a gente não tem um objetivo, se a gente não está vendo as coisas dando errado, como que a gente vai glorificar o Senhor? Se a gente não, né? Como é que a gente vai vencer se não tem obstáculo, né? Então tem que ter os obstáculos, tem que ter as situações para a gente vencer e ver Jesus, né? Jesus nos respondendo. Amém? Então, por isso que eu oro pelo carro do pastor, gente. Quando eu vejo o carro do pastor pregou, oh, meu Deus, Jesus abençoa. Abençoa, Senhor. Traga a existência de um carro glória. Novo, Senhor. Teu Amém. servo precisa de um carro novo. Glória. Amém. Mas sabe por quê? Tu acha, se eu não tivesse passado por essa situação de carro, não só uma vez, várias vezes, né? Você acha que eu ia me comover com o pastor? Não. Ah, o pastor só quer andar de carro novo, né? Por isso que a gente tem que passar pelo vale da sombra da morte, às vezes. Para a gente poder sentir a dor do outro. É verdade. Para a gente poder, porque quando eu oro por um carro novo pelo pastor, eu lembro de onde eu vim, o que eu passei. É por isso que isso me comove, não é verdade? Então, assim, o que a gente passa é para a gente sentir a dor da outra pessoa, para a gente se sentir no lugar do outro. Poxa, a irmã está passando por isso, vamos lá orar por ela, sabe? Essa é a vida do crente, essa é a vida cristã, amém? Então, eu quero dizer aqui para vocês, jovens, vocês estão aqui, né? Deus tem derramado uma grande... tem se manifestado nessa igreja pela presença dEle. Ele tem se manifestado. Quero dizer para vocês que o Senhor que é tudo na nossa vida. É Ele que é tudo. E tudo será o quê? Acrescentado. Espere em Deus, não se precipite. Deixa Deus fazer a obra na sua vida. Porque se a gente precipitar, tudo que o diabo quer é que a gente saia dos caminhos dele. Se você pecou, confesse. Chame seu pastor, converse, ele ora por você. Mas não deixe de falar com Deus para que Ele venha tirar esses fardos das nossas vidas, né? Então, assim, eu quero muito agradecer a Deus por esse momento aqui. E agradecer por esse grande mover, né? A gente ora por esse nuvem de glória, né? Derramar aqui. O Senhor tem falado muito assim comigo a respeito dessa igreja, daquilo que o Senhor tem para fazer. Amém. E é muito difícil a gente, às vezes, estar numa obra, numa responsabilidade, né? Mas Deus está sempre dizendo ali, vai, né? Eu sou contigo. Não para, vai, né? Então, assim, a gente andar por essa voz é muito poderoso. É por isso que é necessário a gente não parar de orar. Porque nós precisamos andar por essa voz. Amém? Amém. Se você buscar, o Senhor vai se revelar. Não tem como. Você vai chegar um dia que você vai ouvir a voz do seu Pai. Ele vai falar com você. Como Ele disse para mim, 2h da manhã, minha filha, você vai para Brasília e você vai trabalhar com esse homem. Aí me mostrou o homem. Você vai trabalhar com esse homem e lá você vai fazer a diferença. Saiu. Eu digo, meu Deus, eu vou para Brasília. Aí eu fiquei, meu Deus, mas como que eu vou para Brasília? Aí, 2 meses depois, eu fui para Brasília. E Deus me levou, meu Deus, eu já estou em Brasília, e agora? Para me chegar até lá, foi um pouco difícil, mas Deus se cumpriu. E lá eu passei por tanta tribulação, mas Jesus falou, lembra? Tem que fazer a diferença. Deus tem que mostrar que eu sou na sua vida.
E isso aconteceu de forma sobrenatural. Então, se você buscar, você vai poder andar sobre a sua voz. E ninguém vai poder te parar. Ainda pode vir o inferno se levantar. Ninguém vai te parar se você buscar a voz do Espírito Santo e a gente vai andar por essa voz. Amém? Porque é maravilhoso demais andar pela voz de Deus. A gente pode querer desistir, mas a voz dele, ela está nos nossos ouvidos, dizendo: eu estou contigo, não desista, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Igual ele falou com os seus profetas. Sim. Então, aquilo que no passado, o que diz a palavra, é o dia de hoje. Nós precisamos ter esse relacionamento profundo com o Espírito Santo. Nós precisamos desejar essa amizade com Deus. Muitas pessoas querem a amizade do homem, elas querem idolatrar os homens. E esquece do Senhor, que é fiel, que é amoroso, que nos ama, que nos perdoa. Aleluia. E quer nos salvar. Amém, igreja? Então, assim, muitas coisas Deus fez na minha vida e tem feito, mas eu trouxe só uma das coisas. Amém? E eu desejo que essa igreja, que o Senhor venha se revelar para essa igreja, para que essa igreja venha andar pela sua voz. Amém? Amém. Aleluia. Você vê, obrigado, Assunção, por compartilhar conosco as suas experiências. Amém? E você vê, obrigado, minha amada. Assunção é nossa líder de intercessão hoje, junto com a Jade, e está sempre aqui posicionada na brecha para realmente manter essa igreja aí de pé, porque sem oração não tem como a igreja avançar. Mas se você observou bem o início da fala da Assunção, quando ela se converteu e ela teve aquela experiência com o Espírito Santo, ela disse assim: eu não quero viver nada, eu não quero conquistar nada, eu não quero possuir nada que não tenha sido gerado em oração. E esse é o segredo. Para o cristão, todos nós precisamos aprender a nos mover na oração. Então, para dar continuidade, põe na tela para mim. Eu quero falar sobre alguns pilares da oração, e a gente vai já para o coffee break, para encerrar esse primeiro bloco. Mas vamos lá. Quero falar com você sobre o poder da oração. Porque uma igreja que ora, querido, ela resiste com facilidade os ataques de Satanás. Eu vou precisar do auxílio de vocês agora. Pega o microfone aqui para mim. Eu vou precisar de que vocês leiam alguns textos para mim, tá? Eu não coloquei no slide, porque senão o slide ia ficar gigantesco. Então eu vou precisar que vocês leiam alguns textos, tá? O Davidson vai passar o microfone para vocês. Então quem abrir Hebreus 12, 14 para mim, já pode ler para todos nós aí, em nome de Jesus, esse texto. Porque uma igreja que ora... Uma igreja que ora resiste com facilidade aos ataques de Satanás. É Atos 12, 5. Eu acho que é outra tela, Mateus. Ou eu não coloquei essa tela? Não lembro agora. Uma igreja que ora... Isso, é o poder da oração. Isso, pronto. Não. Onde eu coloquei essa tela? Não sei. Alguém abre para mim. Atos capítulo 12 e o verso 5. Ele é em voz de trovão. Outra pessoa já abre Hebreus 12 e o verso 14. Outra pessoa abre para mim Atos 13. Atos 13, de 1 a 6. Eu quero que vocês participem comigo agora, para a gente tornar esse momento um pouco mais interativo. Alguém achou Atos 12 e o verso 5? Alguém lê para mim, por favor. Lê aí, Fernando. Atos capítulo 12 e o verso 5. Alguém já abre Hebreus 12, o verso 14? E outra pessoa abre Atos capítulo 13. Já vai abrindo aí, mantém a Bíblia aberta para ser bem rápido. Outra pessoa abre 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2. Atos 12, o verso 5. Atos 12, o verso 5. Leia aí para a gente, em voz de trovão. Vai lá, lê, Fernando. Amém. E assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas, mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. E a igreja continuava a orar com fervor por Pedro. E aí você conhece o final da história. Pedro foi liberto, Deus operou
poderosamente na vida dele, porque a igreja estava orando. Então, uma igreja que ora, vence com facilidade, resiste com facilidade aos ataques de Satanás. Uma igreja que ora, produz santificação entre os seus membros. Hebreus capítulo 12 e o verso 14. Quem encontrou para mim? Lê rapidamente. Vamos lá? Quem achou? Ok, vamos lá. Vamos fazer bem rápido para a gente ganhar tempo. Hebreus 12 e o verso 14. Lê, Ana. Esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá Deus. Desde ontem esse versículo tem sido falado muito aqui no nosso treinamento. Então uma igreja que ora, ela vai produzir santidade nos seus membros. A maior igreja do mundo atualmente é na Coreia do Sul, a igreja do David Poyong-Chu, aliás, em memória, né, hoje com o Senhor. Mas, e qual o segredo dessa grande igreja, irmãos? Ela ora. A igreja na Coreia, e eu sonho um dia poder conhecer a igreja da Coreia, eles têm um monte de oração. E nesse monte, eles têm várias cabines que os irmãos entram e às vezes passam um dia em oração. O pastor Ribinha esteve nessa igreja e ele compartilhou conosco que uma vez ele estava num culto e os irmãos começaram a orar. E mesmo que o pastor falasse nas caixas de som, amém, irmãos, finalizou a oração, eles não paravam de orar. Então o que o pastor fez? Comprou um sino gigante e colocou na igreja. Então quando os irmãos estão orando, o Ribinha disse que nunca sentiu tanto temor da presença de Deus como naquele culto, aqueles irmãos orando. E eles não paravam de orar. Então eles vão e tocam um sino bem forte. E é o sinal para eles pararem de orar. Então hoje é a maior igreja do mundo, porque é uma igreja fundamentada na oração. E uma igreja fundamentada na oração, ela vai produzir santificação entre os seus membros. Vamos para o próximo texto aí. Uma igreja que ora, ela evangeliza em todas as dimensões. Cidade, estado, no seu país e nas nações da terra. Alguém abre para mim Atos capítulo 13, do 1 até o 6, e lê rapidamente com voz de trovão. Atos capítulo 13, do 1 até o 6. Quem encontrou? Quem encontrou aqui? Aleluia. Outra pessoa já abre 1 Timóteo capítulo 2. Outra pessoa já abre Filipenses capítulo 4. Para a gente ganhar tempo. Lê. Amém. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, conhecido por seu segundo nome, Nigé, Lúcio de Cirene, Manaém, que era irmão de criação de Herodes, o governador, e Saulo. Enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo lhes ordenou: separai-me agora Barnabé e Saulo para a missão a qual os tenho chamado. Diante disso, depois que jejuaram e oraram, lhes impuseram as mãos e os enviaram. Dirigidos, portanto, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João Marcos os seguia para auxiliá-los. Depois de atravessarem toda a ilha até Pafos, encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava feitiçaria e era falso profeta. Só até aí. Qual foi o segredo dessa missão do apóstolo Paulo? Lá no versículo 2 diz que eles oravam e jejuavam. E o Espírito Santo disse. Quem disse? Quem disse? O Espírito Santo. Então uma igreja que ora, ela evangeliza e ela cumpre o seu papel, porque como a Assunção testemunhou para nós seremos guiados pela voz do Espírito Santo. Sabe, só para testemunhar a você como isso é verdade. Aí nós temos um missionário lá na China. Eu já contei essa história aqui para alguns, outros não conhecem. Vou contar de novo. Nós temos um missionário na China, o irmão William. E uma vez eu estava num período de reunião como essa, de treinamento, e de repente o Espírito Santo me impulsionou: ora pelo William, ora pelo William, ora pelo William. E era mais ou menos 7h30, 7h40, 7h45, mais ou menos esse horário à noite. E eu reuni os irmãos, os líderes que estavam ali, e nós começamos a orar pelo William. Senhor, guarda o William, protege a casa do William e tal. Você sabe que há um fuso horário aí. Ele está lá no Japão, na China, né?
Na China, o William está na China. Então você sabe que tem um fuso horário. E quando eu cheguei em casa, eu passei uma mensagem para o William, eu disse, amigo, está tudo bem? Eu estava na reunião hoje, o Espírito Santo ordenou que eu orasse por você. Está tudo certo. Como era madrugada lá para eles, então ele não respondeu a mensagem. Horas depois, então ele responde a mensagem e ele compartilha comigo dizendo, ele pergunta, que horas você orou por mim? Eu falei mais ou menos o horário, e ele disse, amigo, nessa hora, exatamente nessa hora, a polícia estava entrando na minha casa. Você sabe que a China hoje é um dos países que mais persegue cristãos, e mata, violência, terrível a perseguição na China. E ele está lá, como missionário, mas ele tem outras atividades, então ele é um missionário clandestino. E o William disse, amigo, nesse momento que você estava orando por mim, era exatamente o momento que a polícia estava entrando na minha casa. Mas Deus nos guardou e eles não encontraram nada. E eu, glória a Deus. Então quando você ora, você alcança, não há limites para a oração. Você alcança a atmosfera. Você alcança quem está do outro lado do planeta. Você alcança pessoas inimagináveis. Tem um testemunho muito forte no YouTube, que é do irmão Alexander. Pesquisa esse testemunho no YouTube, é uma história real. Foi reportagem, eles fizeram um vídeo, uma simulação, porque é uma história real. Então pesquisa esse vídeo depois, do irmão Alexander, tá? Vamos para o próximo ponto aí. Qual o próximo tópico aí? Uma igreja que ora, querido, ela contribui para a prosperidade da sua geografia. Você concorda com isso? Uma igreja que ora, ela intercede por seus governantes. Por isso que sempre nessa casa, nós estamos orando por prefeitos, governadores, sempre estamos ministrando. Quem encontrou 1 Timóteo capítulo 2, do versículo 1 até o 8, bem rápido, lê para mim. 1 Timóteo capítulo 2, vamos já para o coffee break. Quem encontrou? Lê para a gente. Amém. Exorto, pois, antes de tudo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Pois isto é bom e agradável diante do nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos para servir de testemunho a seu tempo, para que, digo a verdade, não minto, eu fui constituído pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. Até o 8, né? Até o 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Amém. Amém? Gente, quanto mais nós oramos pela cidade, mais a cidade irá prosperar. Quanto mais erguemos as mãos para a cidade, mais a cidade irá prosperar. Então nunca deixe de orar pela geografia que Deus te levou. Deus nos trouxe para essa cidade, então nós temos clamado, nós temos orado, nós queremos viver um avivamento de Deus em Chapadinha. Não paramos de orar. E eu quero convidar você, não pare de interceder. Porque quando você ora, a sua geografia prospera. Quando você intercede pelos governantes, a sua geografia prospera. Próximo tópico, uma igreja que ora, desfruta de alegria e paz. Quem encontrou Filipenses capítulo 4 e o verso 9? Filipenses 4, verso 9. Leia, Gustavo, para a gente. Filipenses 4, verso 9. Tudo o que aprendeste, recebeste, ouviste e vistes em mim. Isso praticai, e Deus de paz estará convosco. E o Deus de paz estará convosco. Tudo que vocês ouviram, tudo que vocês aprenderam, praticai. E o Deus de paz estará convosco. Uma igreja que ora, ela ajuda, ela sustenta o seu pastor por meio da oração. E eu peguei essa imagem, porque ela é a imagem do momento em que Arão e Ur estão sustentando as mãos de Moisés na batalha contra Abimeleque, lá em Refidim. E eles seguraram os braços de Moisés durante todo o dia,
até o pôr do sol. É aquela famosa história, quando as mãos de Moisés baixavam, o povo começava a perder a guerra. Quando Moisés erguia as mãos, então o povo vencia a batalha. Percebendo isso, Arão e Hur sustentaram as mãos de Moisés. Então, quando você ora, você está sendo para nós, como pastor dessa casa, como o meu Arão e o meu Hur, sustentando as mãos, para que a igreja vença a batalha contra os inimigos. Tem um texto, anota para você ler, não dá tempo ler agora, mas anota para você ler em casa, Hebreus capítulo 13 e o verso 17, assim também como 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o verso 12. Passa a próxima tela, nós vamos fazer um pouco mais rápido. Atos capítulo 12, do 6 ao 12, você pode ler também. Uma igreja que ora resolve seus problemas sem dificuldades. Vai para a próxima tela. Em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 11 a 15, uma igreja que ora, ela desfruta, ela apresenta um ambiente de louvor. E esse texto, eu gostaria que nós lêssemos, tá? Vamos lá, alguém abre para mim, 2 Coríntios capítulo 9, do 11 até o 15. Olha como é poderoso a oração. A oração muda ambientes, ela transforma ambientes. Deus se move num ambiente de muita oração. Alguém encontrou para mim? 2 Coríntios capítulo 9, do 11 até o 15. Leia para a gente. Ele fará com que vocês sejam sempre ricos para que possa dar com generosidade. E assim muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão mandando por meio de nós. Porque isso que vocês fazem não somente ajuda o povo de Deus que está necessitado, mas também faz com que eles façam muitas orações de gratidão a Deus. Aleluia. Continua. Eles darão a glória a Deus, pois esse serviço que vocês estão prestando mostra a eles como vocês são dedicados ao Evangelho de Cristo, que vocês aceitam e seguem. E eles também darão glória a Deus pela oferta generosa que vocês estão dando a eles e a todos os outros. E eles orarão com muito carinho por vocês, por causa do imenso amor que Deus tem mostrado a vocês. Agradecemos a Deus o presente que Ele nos dá, um presente que palavras não podem descrever. Aleluia. Tudo isso é resultado da quê? Da oração. Você vê que Paulo fala muito sobre gratidão. Nós somos gratos por isso. Nós oramos por isso. Nós oramos por aquilo. A oração, ela move um ambiente de generosidade. A oração move um ambiente de louvor. A oração, ela move, querido. Ela transforma ambientes. Eu poderia contar histórias para você a respeito disso. Mas eu quero te estimular, querido. Ore em todo e qualquer lugar. Eu lembro, veio agora na minha mente um episódio específico. Eu estava numa determinada fila, e já estressado, porque eu creio que assim como eu, muitos não gostam de fila. E nesse episódio em questão, faz algum tempo isso, eu estava numa fila esperando. E eu já estava ali impaciente, agoniado com aquilo, e pessoas conversando, e era um ambiente pesado, era um ambiente carregado. E eu lembro que eu peguei uns fones de ouvido, eu coloquei o fone de ouvido, e eu comecei a orar. E aquele ambiente foi transformado pelo poder da oração. Sabe que da oração ela tem esse poder. Para a gente finalizar, põe a próxima tela, os três últimos tópicos. E escreva para você as referências, para você ler em casa. Uma igreja que ora mantém-se unida. Atos capítulo 4, versículo 32 a 35. Uma igreja que ora alegra o coração de Deus. Uma igreja que ora anuncia a palavra. Atos capítulo 4 também. Então tome nota desses textos para você ler em casa, em o nome de Jesus. Todos anotaram? Deu tempo para anotar? Então eu encerro com essa frase aqui. Põe para mim na tela, amados. A oração é a alma de joelhos. O que é a oração, gente? O que é a oração? É a alma de joelhos. A oração, ela é o caminho para você e eu entendermos os planos de Deus. Toda igreja saudável, toda igreja forte, toda igreja frutífera é uma igreja forte também na oração. E eu estou falando sobre esse tópico para motivar você, meu irmão. Ore em casa, ore na rua, ore no trabalho, ore andando de carro ou de moto, ou de bicicleta.
ore em todo tempo. Às vezes eu ando pelas ruas dessa cidade, eu ando orando em línguas, pedindo a salvação de famílias, pedindo a restauração de famílias. Ore, seja um intercessor, ore em todo tempo. Amém? Você pode aplaudir bem forte ao Senhor? Então, antes de ir para o coffee break e encerrar esse primeiro bloco, querido, eu quero convocar você. Todas as terças-feiras nós temos intercessão. Todas as terças-feiras nós estamos reunidos aqui, as nossas líderes de intercessão estão reunidas aqui. E eu quero aqui falar algo para você, querido. Elas têm sentido falta dos varões. Os homens da igreja parece que não gostam de orar. Então quero aqui dar uma puxada de orelha, varão. Vamos reservar tempo para oração. A oração sustenta a tua casa. A oração sustenta a tua empresa. A oração sustenta a tua família. A oração sustenta a tua fé. Então ore, eu quero chamar você. Toda terça-feira aqui na igreja nós temos oração a partir das 18, 18h30. Nós estamos aqui orando. E eu quero chamar você. E esse ano nós faremos todos os meses a semana do preço. 7 dias de oração, 7 dias de jejum, igual fizemos agora na semana de janeiro, os 7 dias proféticos, mas não são cultos, serão oração, tá? Não é culto, é oração, 6 da manhã, meio-dia e à noite vai ter oração. Eu quero convidar você, venha para um desses turnos de oração. Olha o que o profeta Jeremias escreveu dizendo, querido. Acho que pulou uma, volta uma. Não tem não? Tu acha que eu passei depois? Põe você depois do texto. Põe mais uma, passa uma. Acho que eu coloquei o texto de Jeremias. Coloquei não? Mas Jeremias diz assim, ó, capítulo 29 e o versículo 12 e 13. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias capítulo 29. Nós seremos respondidos quando começarmos a orar de verdade. A orar de verdade. E de fato, eu encerro com essa frase do Leonard Ravenhill. Põe para mim na tela. Olha o que Leonard Ravenhill diz. A reunião de oração está morrendo ou já morreu com a atitude que temos em relação à oração. Estamos dizendo ao Senhor que o que Ele começou no Espírito, nós terminaremos na carne. Então a gente precisa resgatar um movimento de oração, primeiro dentro de nós. Aleluia! Com essa frase eu encerro o primeiro bloco e a gente vai agora para o coffee break e já já a gente retorna em nome de Jesus.